Você sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito em relação ao treinamento físico e à Covid-19? Oi pessoal, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre treinamento físico e Covid-19. A gente vê muitas informações desencontradas e fica na dúvida sem saber exatamente o que se pode, o que não se pode fazer em relação ao treinamento físico e como que agora a atividade física pode ajudar no controle da pandemia e nas pessoas que foram infectadas. Bom, antes de tudo, a gente tem que ter em mente que hoje no Brasil a gente tem mais de 3 milhões, tem em torno de 3 milhões e meio de pessoas que foram infectadas e que se recuperaram. E claro, a gente sabe que esses números são subestimados, que eles podem ser muito maiores ainda. Mas alguns estudos na Inglaterra já mostram que mais ou menos a metade dessas pessoas vão desenvolver ou já desenvolveram algum tipo de sequela em relação ao coronavírus. Essas sequelas podem ser leves até mais graves, como doenças cardíacas, doenças respiratórias, doenças renais, doenças do sistema neurológico. Então, para prevenir, para que essas pessoas não desenvolvam esse tipo de sequela ou que essas sequelas não se tornem muito graves, o exercício físico tem um papel fundamental nesse momento. Então, todas as pessoas que foram contaminadas, que pode ser inclusive eu ou vocês, que não desenvolveram sintomas, ou aquelas pessoas que desenvolveram sintomas, mas que se recuperaram em casa, ou ainda as pessoas que foram hospitalizadas e que conseguiram sobreviver, todas essas pessoas vão precisar muito mais agora do treinamento físico para prevenir que não aconteça uma nova infecção no futuro, uma segunda onda, ou para prevenir que aconteçam essas sequelas que eu falei, doenças que podem acontecer por causa da infecção ao vírus, e também para que a gente possa se preparar para futuras infecções, porque essa com certeza não foi a última infecção por coronavírus que aconteceu. Então eu preparei um material para vocês, na forma de um curso, que vocês vão poder ter acesso a todas as informações mais recentes, começando pela epidemiologia, ou seja, para a gente saber em que momento a gente se encontra da pandemia, quais foram as outras epidemias que aconteceram por coronavírus e como esse vírus vem se adaptando ao organismo humano e vem evoluindo. Para vocês terem uma ideia, em torno de 2002, 2003, a gente teve a epidemia pelo SARS-CoV, o vírus que causou a doença chamada SARS, isso em 2003. 9 anos mais tarde, a gente teve em 2012 o vírus da MERS, que foi a doença originada no Oriente Médio. E 7 anos depois, a gente tem agora a Covid-19 pelo coronavírus, o SARS-CoV-2. Então a gente teve primeiro um período de 9 anos entre uma epidemia e outra, e depois um período de 7 anos. Então a gente vê uma evolução desse vírus e, como a gente sabe, nessa pandemia, os efeitos do vírus foram muito mais graves, tanto em questões de saúde como nas questões econômicas, fazendo com que a economia mundial tivesse grandes prejuízos. Então é óbvio que a gente tem que ficar preparado para novas epidemias no futuro. E o exercício físico, a atividade física, tem um papel central nisso. Então é importante que a gente conheça a epidemiologia, como isso acontece, de onde o vírus se origina, como é que ele chega no organismo humano. E aí a gente parte para a segunda parte do curso, que é a fisiopatologia. Então eu vou mostrar para vocês como é que é a estrutura química do vírus, como ele infecta o organismo humano, quais são os sistemas que ele ataca e de que forma ele consegue atacar o organismo humano, gerando outras doenças além da Covid-19, que podem fazer com que as pessoas tenham uma capacidade funcional muito limitada depois disso. A gente vai falar também nesse curso sobre os efeitos do treinamento físico e os benefícios do treinamento físico em relação à Covid-19. Então a gente vai ver que o exercício físico tem um papel não só em prevenir as doenças que podem gerar
podem predispor as pessoas a um maior risco de adquirir a infecção, mas também o exercício físico tem um papel fundamental em diminuir o número de hospitalizações das pessoas que são infectadas, e isso é fundamental no combate da pandemia, porque a gente viu que um dos grandes problemas foi a saturação do sistema de saúde, e por causa disso a economia, a qualidade de vida e a vida das pessoas foi atingida. O exercício físico, além de diminuir o número de hospitalizações, ele diminui a mortalidade, então a possibilidade das pessoas morrerem não só pela infecção, pela Covid-19, mas pelas doenças associadas. Então o exercício tem um papel central nisso também, além de tratar as pessoas que foram infectadas. Então a gente vai ter agora, nesse momento, nesses 3,5 milhões de pessoas que a gente tem para cuidar e tratar durante um ano, a gente tem pessoas que foram contaminadas e não desenvolveram sintomas, que pode ser eu e vocês ou qualquer outra pessoa. A gente tem pessoas que foram contaminadas e que desenvolveram sintomas, mas que se recuperaram em casa. Aí a gente tem pessoas que foram contaminadas e foram hospitalizadas. Todas essas pessoas precisam de um programa de treinamento agora que prepare elas, que coloque a capacidade funcional delas de volta à normalidade, e a partir daí comece uma outra periodização de treino que então aumente a sua capacidade e a sua capacidade tanto cardiorrespiratória quanto respiratória, e a sua proteção contra futuras infecções. Então eu vou mostrar para vocês uma sugestão de periodização de treino que eu montei baseado em toda a literatura científica que a gente tem agora. Então eu quero mostrar para vocês tudo que tem de mais atualizado na literatura científica em relação à Covid-19. Os países que estão mais avançados na pandemia já têm dados de reabilitação, então a gente já sabe como esperar encontrar essas pessoas agora que vão voltar a treinar. Então qualquer pessoa que hoje esteja voltando a treinar, seja na academia ou que continue treinando em casa, tem que ter alguns cuidados especiais. Tem alguns tipos de exercício que não são recomendados, são até proibidos que sejam feitos agora, e tem exercícios que são recomendados e que precisam ser enfatizados. Tem determinadas características de pessoas que foram contaminadas que não podem fazer exercício por algum tempo, e tem um momento certo de voltar a treinar. E tem aquelas pessoas que estão liberadas para treinar, mas que tem que ter alguns cuidados específicos, tanto na academia quanto no treino em casa. Então eu preparei todo esse material, foi uma pesquisa muito intensa da literatura, para que vocês tenham as melhores evidências científicas e tenham informações confiáveis para poder transmitir e para montar um treino adequado. Então, como alguns já me conhecem, sabe que eu monto um treino que vocês vão poder, de maneira muito fácil, com informações muito fáceis de ser utilizadas, vocês vão poder montar uma periodização de treinamento que tem uma progressão que prepara essas pessoas para que elas possam voltar à funcionalidade normal, e depois uma segunda periodização para que elas aumentem a sua capacidade e fiquem protegidas para no futuro não ter o risco de ser hospitalizada, não ter o risco de desenvolver doenças associadas com essas infecções, e que estejam mais protegidas. A gente precisa, vocês sabem, a gente precisa como profissionais valorizar a atividade física. Muitas pessoas se queixaram durante a pandemia, com muita razão, que a atividade física foi colocada em segundo plano ou até em terceiro plano. Então foi uma das últimas atividades a voltar a ser liberada, sendo que depois dos serviços essenciais, acho que a atividade física deveria ser a primeira, antes até do comércio, mas a gente infelizmente tem esse tipo de situação, e depende de nós transmitir informações seguras, confiáveis, e que possam transmitir tranquilidade a todos os outros profissionais da saúde também, e que valorizem a atividade física. Então eu espero que vocês gostem desse material, e qualquer dúvida, vocês sabem, é só me procurar e eu estou aqui para ajudar. Um grande abraço.